bancos são instituições financeiras que desempenham um papel fundamental na economia, com a função de intermediar os serviços ofertados pelo mercado financeiro e o cliente. Mas para que essa relação de consumo dê certo, existe uma série de regras que visam proteger a parte mais vulnerável, os consumidores. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos e deveres das pessoas que usam serviços de bancos. Vamos abordar também questões sobre segurança, privacidade e transparência. Mas antes, vamos ver como a nossa Constituição trata deste tema? A Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei, e que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Sobre o tema, eu converso agora com Luciana Linares, advogada especialista em direito do consumidor, e com Monalisa Crepe, advogada especialista em direito bancário. Obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Luciana, vamos começar então explicando quais são os direitos dos consumidores quando a gente trata aí de instituições bancárias. Perfeitamente, Flávia. Importante nós iniciarmos o assunto quando se trata de direito do consumidor bancário. Podemos destacar que o consumidor, a defesa do consumidor, ela foi elevada pela Constituição Federal como um direito fundamental. O artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal estabelece que o consumidor tem uma ampla proteção do Estado, especialmente no que tange à reparação de seus danos materiais, morais, enfim, tudo que diz respeito ao direito do consumidor hoje tem uma proteção especial do Estado, porque esse direito do consumidor foi elevado a um direito fundamental. Então, temos que considerar essa ampla proteção, especialmente pela Constituição Federal, e, em sentido legislativo, na parte legislativa do Código do Consumidor, temos uma série de direitos que vem por meio do artigo 6º do Código do Consumidor, direitos estes que vêm destacados de maneira exemplificativa, ou seja, não é um rol que se esgota no artigo 6º, mas em sede de proteção do consumidor bancário, eu destacaria a informação como um direito essencial, básico, por meio do qual ele, consumidor bancário, vai conseguir se proteger, especialmente de algumas práticas abusivas, de algumas condutas que nós consideramos extremamente prejudiciais, especialmente quando se trata da prevenção do superendividamento, hoje um tema tão destacado e com um olhar que todos nós brasileiros temos que ter atenção. Então, destacaria o direito à informação, destacaria o direito, especialmente, de receber a informação o mais clara e precisa possível, e também o direito de arrependimento, né? A questão envolvendo o contrato, por exemplo, de alienação fiduciária. O STJ vem já trazendo decisões que dão ao consumidor que tenha celebrado um contrato de alienação fiduciária, por exemplo, de se arrepender, especialmente se esse contrato foi celebrado fora da instituição financeira. Esses seriam os direitos mais importantes que eu destacaria quando o assunto é o consumidor bancário. Antes de falar um pouquinho mais sobre contrato, vamos falar aqui, doutora Monalisa, sobre os deveres, porque o consumidor ele tem o direito, mas ele também tem o dever ali, porque as instituições financeiras também têm que se resguardar, não é isso? O direito bancário, conforme a súmula, né, a súmula 297 do STJ, ela estabelece que o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável para as instituições financeiras. E principalmente no período pós-pandemia, houve uma oferta muito grande de empréstimos, principalmente atingindo os consumidores idosos, que são os consumidores mais vulneráveis, né, nesse mercado de contratação. E nesse período, né, em julho, surgiu a lei do superendividamento, e a lei do superendividamento ela traz os deveres principais, tanto do banco quanto até do próprio consumidor. Então, o banco, com a lei do superendividamento, que é a lei 14.181, ela traz que o banco ele tem o dever de informar e de instruir o consumidor financeiramente quando ele vai fazer aquela oferta. Ele tem o dever de cumprir, né, com aquele tipo de oferta, não sendo de uma forma agressiva, mas aquela oferta ela tem que ter no mínimo 2 dias para poder tirar aquela oferta que o banco às vezes faz, né? Uma proposta válida apenas hoje. Então, o consumidor, às vezes, ele fica refém de uma proposta, achando que imediatamente só tem aquele dia, aquela hora para contratar, e acaba contratando
sem consciência, sem entender o custo efetivo total, sem entender as cláusulas, sem entender toda aquela situação daquele contrato. Ele tem o dever de pagar as parcelas, ele tem o dever de cumprir com o contrato. Só que muitas das vezes o risco está em o banco, às vezes, pactuar, mas não cumprir verdadeiramente com o que está pactuado. Então, eu cito como o principal dever da instituição bancária, que é o dever de informar e instruir o consumidor, né, fundamentada na lei do superendividamento, e o consumidor o dever de pagar o contrato em dia, para ele poder estar dentro do período da normalidade, para não cair dentro aí dos juros, mora e correção monetária. Doutora Luciane, falando aqui em contrato, né, que vocês já disseram que é bem importante, o que o consumidor deve ter bastante atenção ali para evitar cair numa armadilha quando ele está assinando um contrato? Numa situação em que ele está ali diante de um contrato, precisando firmar, precisando cumprir um contrato, né? Ele assinou um contrato, ele precisa, enfim, de alguma maneira demonstrar a sua boa-fé no cumprimento desse contrato. Mas para que ele não caia em nenhum tipo de armadilha, de que maneira ele pode se prevenir? Então, ele vai, primeiro, observar e exigir aquela informação que nós falamos no início do programa, que é um direito dele, né? Aquela informação clara, adequada sobre o que ele está assinando. Ele precisa entender o que é o custo efetivo total desse contrato, ou seja, quanto que ele pagará ao final desse contrato? Se ele está contratando tantas parcelas, digamos, de 10 parcelas de R$2.000, obviamente que ao final do contrato ele não pagará apenas R$20.000, ele pagará muito mais do que isso. Será que os bancos têm esse cuidado? Será que eles informam nos exatos termos do Código do Consumidor quanto que esse consumidor pagará ao final do contrato? Esse é um direito do consumidor, a informação clara e precisa. Então, o consumidor, ele precisa saber que tipo de contratação ele está fazendo, quanto ele pagará ao final. E, no caso, se ele optar por antecipar esse contrato, quanto que ele pagará? Será que ele vai ter o resguardo, porque isso é direito dele, a liquidação antecipada desse débito? Ele tem também, obviamente, o direito de ter um desconto dessas taxas de juros. E o que pode ser considerado uma cláusula abusiva, doutora Mona Lisa? Que o consumidor, muitas vezes, como disse a doutora Luciana, é um contrato por adesão ali, mas depois, se ele se deparar com uma cláusula daquela, ele pode recorrer. Sim, ele pode recorrer. Muitas vezes, às vezes os bancos, eles ofertam um produto condicionando um outro produto em conjunto. Um dos produtos vilões dos bancos, né, que principalmente no Tribunal de Minas Gerais, houve o julgamento do IRDR, onde trouxe a importância das irregularidades em um dos produtos bancários. Eu cito como exemplo o cartão de crédito RMC e o RCC, que é um cartão de crédito ofertado como se fosse um empréstimo consignado. Às vezes o consumidor vai no banco contratar um empréstimo consignado e acaba saindo contratando um cartão de crédito sem ele entender, sem ele solicitar aquele produto. Então, é considerado uma venda casada em uma das teses do cartão de crédito RMC, porque ele leva o consumidor a uma dívida eterna, a uma dívida infinita, sem essa consciência, sem a instrução. E a nossa produção recebeu algumas dúvidas de telespectador. Vamos ver a primeira delas. Se um cliente se arrepender de fechar algum contrato com o banco, ele pode voltar atrás? Doutora Luciana, pode voltar atrás? Bem, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito de arrependimento. Porém, esse direito de arrependimento, ele tem alguns requisitos. Primeiro, a questão do prazo, o consumidor tem 7 dias para exercer esse direito de arrependimento, desde que ele tenha celebrado um contrato fora do estabelecimento comercial. Então, essas são situações em que o consumidor deve se apegar para que possa exercer esse direito de arrependimento. E vamos assistir agora uma reportagem sobre decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Sul que condenou um banco a indenizar cliente vítima de fraude pelo Pix. O cliente alegou que teve um prejuízo de R$10.000 debitados em sua conta, mas que nunca cadastrou nem utilizou o meio de pagamento instantâneo. A juíza do caso afirmou que as instituições financeiras são juridicamente responsáveis pelos danos patrimoniais ou morais causados a seus clientes por falhas de segurança em seus sistemas
e que cabe ao banco provar que determinada operação foi feita pelo titular da conta. Como a Caixa não conseguiu comprovar a transação, vai ter que ressarcir os R$10 mil debitados indevidamente na conta da vítima e pagar mais R$5 mil por danos morais. Doutora Monalisa, explica pra gente um pouquinho mais sobre essa responsabilidade aí das instituições financeiras e indenizações quando há o dano aí patrimonial e moral. As financeiras, elas respondem totalmente ali quando o consumidor ele é vítima de um golpe. E ainda mais com o avanço da tecnologia, né, agora com as contratações digitais, o consumidor, principalmente a grande maioria do consumidor que é vítima desse tipo de fraude, são os idosos que não sabem manusear a tecnologia da mesma forma, né, que às vezes não tem ali habilidades com o WhatsApp, com os aplicativos, e devido a essa atualização, a essa modernidade tecnológica, muitas das vezes eles são frágeis. Então, diante dessa fragilidade, o banco ele responde totalmente por todas essas ilegalidades e essa falha no sistema, essa falha de proteção. Quanto mais tecnológico é o sistema, mais falho ele pode ser e mais difícil de acesso ao consumidor, principalmente os idosos, eles têm diante dessa tecnologia. Então, a responsabilidade, eu sempre gosto de citar que a responsabilidade ela é integral do banco, porque se o banco disponibiliza, né, ferramentas como o Pix, né, ferramentas como os correspondentes bancários terceirizando para intermediar essa contratação, ele é responsável por toda a falha onde o consumidor é vítima diante desse sistema. Agora, para evitar aborrecimento, doutora Monalisa, vamos evitar também de sair clicando em qualquer link que recebe, né? E eles são muito vulneráveis, né? Às vezes eles recebem no WhatsApp e às vezes a oferta também, porque os correspondentes bancários, essa fragilidade de dados é um afronto até à Lei Geral de Proteção de Dados, porque antes mesmo do cliente às vezes saber que teve a aposentadoria concedida, ele já recebe uma oferta de um empréstimo consignado que ele sequer está querendo contratar. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a relação entre instituições bancárias e seus clientes. Saiba quais são os direitos e deveres das pessoas que usam serviços de bancos. Sobre o tema, eu continuo conversando com Luciana Linares, advogada especialista em direito do consumidor, e com Monalisa Crepe, advogada especialista em direito bancário. E antes de retomarmos a nossa conversa nesse segundo bloco, eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Os bancos têm a obrigação de proteger os dados pessoais dos clientes? Doutora Monalisa, a senhora falou um pouquinho aí da LGPD, mas no que diz respeito aos bancos, quais são as obrigações? Os bancos eles têm a obrigação de proteger os dados dos clientes, por exemplo, não pode reaproveitar um documento. Às vezes o consumidor ele disponibilizou o CPF, identidade, o comprovante de residência para exclusivamente uma abertura de conta. Então, o banco ele não pode utilizar esse documento para uma contratação de um empréstimo. Para cada contratação de qualquer produto ou serviço bancário, tem que ser atualizado o documento, tem que ser disponibilizado um novo documento daquele consumidor. Em nenhuma hipótese, esse documento pode ser reaproveitado. E, na prática, nem sempre ele é tão protegido assim. Então, temos que ficar sempre atentos para ver se aquele documento realmente foi o documento disponibilizado pelo consumidor naquele momento daquela contratação, na data daquela averbação daquele empréstimo, produto ou serviço. E quais são as principais reclamações dos consumidores, doutora Luciana? Flávia, inúmeras reclamações, especialmente quando o assunto é o vazamento de dados. Temos aqui em São Paulo decisões recentíssimas do TJSP estabelecendo e colocando o banco como responsável pela segurança desses dados desses consumidores que, ao não terem seus dados devidamente resguardados, acabaram sendo vítimas de golpes, por exemplo, golpes do boleto, por exemplo, tivemos casos recentes de pessoas que tiveram seus contratos de alienação fiduciária
com algum tipo de atraso, então pessoas que em virtude de problemas financeiros atrasaram 2 ou 3 parcelas de um contrato de alienação fiduciária e acabaram recebendo contato de terceiros fraudadores, propondo acordos, emitindo boletos para esses consumidores que, sempre de boa fé e temerosos com uma possível busca e apreensão, acabaram caindo num golpe, já que acreditaram que, pelo montante de informações que aqueles golpistas tinham, eles estavam sim tratando, fazendo um acordo, organizando, entre aspas, esse contrato com um suposto funcionário do banco. Então, são pessoas que entram em contato com esses consumidores, possuindo diversas informações, número do contrato, dados completos desses consumidores. Quer dizer, o banco ele não pode permitir que dados pessoais de seus clientes fiquem expostos de maneira tal que esses consumidores sejam procurados por terceiros fraudadores, por golpistas, porque aí o prejuízo é muito grande. E qual é o papel, doutora Monalisa, do Banco Central e da Febraban? O Banco Central, ele é o banco dos bancos, né? O Banco Central ele é responsável por fiscalizar e autorizar o funcionamento de todas as instituições bancárias. Nenhum banco ele pode ofertar um produto ou um serviço se essa resolução, se essa autorização, se esse produto não for disponibilizado ali e autorizado pelo próprio Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil também, dentro do site do Banco Central, fica o Sisbajude, a calculadora do cidadão, o Sisbacen, o Registrato. Então tem todas as informações. Ele é um órgão, um sistema, uma ferramenta que eu entendo ser a única ferramenta acessível que controla tudo que os bancos fazem. E a Federação Brasileira dos Bancos, né, que é a Febraban, ela representa todos os bancos. Então, quando o Banco Central ele quer levar uma comunicação para os demais bancos, a Febraban, que é essa Federação Brasileira dos Bancos, ela representa as instituições bancárias. Todo correspondente bancário, para ofertar um produto, um empréstimo consignado, ter uma financeira, uma correspondente bancária ali para vender esses produtos, né? Empréstimo consignado, RMC, RCC, ela precisa ser autorizada pela empresa, por essa federação. O correspondente bancário, para que aquela contratação possa ser válida, ele precisa ser certificado pela ANEPS e pela Febraban, que é a empresa, né, que é responsável por representar todos os bancos. Então, sempre o Banco Central está de um lado, passando as regras, e ela recebe essas regras e distribui através dos roteiros operacionais para os demais bancos cumprirem. Então, é muito importante nós entendermos a importância do Banco Central. Nós, advogados, temos que trabalhar com a fonte do Banco Central do Brasil. E não é uma fonte qualquer, uma fonte, digamos que cultural. Ela é uma fonte fundamentada, inclusive, pelo STJ, que está descrita na súmula 530, aonde ela traz como se fosse uma mediadora, uma conciliadora, quando os bancos eles descumprem com a taxa de juros que está determinada pelo Banco Central do Brasil. Agora, doutora Luciana, se o Banco Central é responsável por autorizar, por fiscalizar, como é que ele pode ajudar a proteger os consumidores em caso ali de insolvência ou de falência de uma instituição financeira? Pois bem, Flávia, nós temos alguns mecanismos de prevenção, digamos assim, de quebra, de falência dessas instituições financeiras. Falamos aqui do mecanismo da intervenção. Então, o Banco Central pode, por um determinado período, 6 meses, prorrogáveis por igual período, intervir nas atividades bancárias daquela instituição, justamente para evitar um prejuízo, enfim, né, um prejuízo que pode colocar aí milhões de consumidores numa situação irreversível. Então, existe sim essa possibilidade de uma intervenção, sempre com vistas a evitar essa situação de falência, que pode colocar aí milhares de famílias em risco de perda de patrimônio. Eu chamo agora a última pergunta que a nossa produção recebeu. Quais são as diferenças entre os direitos dos consumidores em bancos digitais e os tradicionais? Doutora Luciana, o banco digital está aí, um monte de consumidores têm aderido a eles, mas aí, quais são as diferenças?
Pois bem, Flávia, na realidade, os direitos dos consumidores, eles não apresentam nenhuma modificação, nenhum prejuízo por conta de um contrato ser firmado documentalmente ou pela via digital. Muito pelo contrário. Aquela informação que eu venho reafirmando desde o início do programa, ela é sim devida, tanto num contrato digital quanto num contrato escrito. Aliás, por falarmos em resoluções do Banco Central, existe, inclusive, por norma do Banco Central, a obrigação da entrega da cópia impressa de um contrato, seja ele firmado pela via digital ou não. Ou seja, o consumidor, ele não pode sofrer nenhum tipo de prejuízo aos seus direitos de acesso a uma informação adequada, precisa, para que não sofra ali um prejuízo de natureza material e moral, em virtude de estar optando, por exemplo, por um contrato digital. Muito pelo contrário, nós aqui quando falamos em consumidores, especialmente os consumidores idosos, as pessoas que têm normalmente uma dificuldade maior de compreensão desses dados que são disponibilizados por via digital, esses consumidores, especialmente os hipervulneráveis, eles merecem um olhar muito especial das instituições financeiras, isso sem falar, né, Flávia, daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, né? Nós sabemos que, por exemplo, as pessoas que têm algum tipo de problema, os deficientes visuais, por exemplo, eles têm direito ao acesso aos seus contratos em braille. Será que as instituições financeiras garantem o acesso dessas pessoas aos seus contratos em braille? Então, quer dizer, são diversos temas que precisam ser observados para que, tanto sob a via impressa como pela via digital, o direito do consumidor esteja sempre resguardado. E para a instituição começar a funcionar, doutora Mona Lisa, se é uma instituição virtual, uma instituição digital, ela tem regras diferentes da instituição financeira que é física ali, que a gente já conhece? Olha, as instituições financeiras, elas têm o mesmo poder de oferta tanto do contrato físico quanto do contrato digital. Só que o contrato digital proporciona para os bancos uma oportunidade, porque ele não tem essa liberdade, ele tem, na verdade, uma liberdade geográfica, né? Então, ele pode disponibilizar essa contratação de empréstimo, o cliente estar dentro da casa dele, ele consegue ofertar. O cliente, às vezes, está na rua, o banco consegue contratar um empréstimo consignado com o cliente passeando na rua com o celular na mão. Então, o consumidor, ele acaba ficando ali à mercê dessas ofertas o tempo todo, basta ter um celular na mão ali que a oferta vai chegar. Seja por um link, temos vários tipos de contratações, então tem a contratação fonada, tem a contratação eletrônica, tem a contratação digital e tem a contratação física. Então os bancos, eles estão sempre um passo à frente na tecnologia e o consumidor, às vezes, ele está 2 a 3 passos atrás da tecnologia. Então há uma decorrência desse desequilíbrio, desse desencontro. Muitas das vezes os bancos acabam contratando muito mais empréstimos virtualmente por conta deles ter esse contato mais acessível, né? Por ter o cliente não precisar ir na agência. Isso é um grande problema para o consumidor em si, porque às vezes o consumidor, ele não está querendo contratar um empréstimo naquele dia, mas o banco está ligando, ofertando. Como é virtual, o cliente basta fazer uma selfie, né? Essa selfie faz uma leitura, né, do rosto do cliente, confirma a autenticidade do cliente e basta isso para uma assinatura digital. Então, a facilidade do banco ofertar, do banco contratar em meio à tecnologia foi muito grande. E isso acaba trazendo um risco para o consumidor. Então, a instrução financeira, ela é muito importante e os meios de divulgações para o consumidor ter cada dia mais cuidado aonde ele clica, com quem ele passa os dados, se pode ou não confirmar os dados, né, por telefone. Isso é um grande risco e acaba sendo preocupante, porque com certeza esse avanço de tecnologia, ele vai estar sempre nesse desequilíbrio contratual. O cliente mega endividado e o banco mega enriquecido. Bom, então vamos fazer a nossa parte, né, e buscar informações sempre. E o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Mona Lisa, doutora Luciana, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça.
Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!